Eu assisti Predador, Terras Selvagens e sinceramente fiquei surpreso. Pô, esse é de longe o filme mais diferente da franquia, focando muito mais na aventura e no amadurecimento do próprio Predador do que no lado sanguinolento, né, que é o que a gente estava acostumado. O Dan Trachtenberg, ele dirigiu com uma precisão absurda e ele encontrou o equilíbrio perfeito entre emoção, adrenalina, personagem marcante e as sequências de ação tão insanas, galera. O ritmo tá impecável e ainda assim o filme tem aquela identidade própria, divertida e envolvente. Enfim, no fim das contas, Predador, Terras Selvagens é aquele tipo de filmaço feito para ser visto na telona. É intenso, empolgante e com o melhor dos dois mundos, né? Diversão e emoção na medida certa. Fica aqui comigo que eu vou te contar tudo sobre esse filme e por que foi tão bom terem disneyficado, né, o Predador. Roda a vinheta. Eu vou ser sincero aqui, né? De início, assistindo ao filme, essa ideia de humanizar o Predador parecia algo meio maluco, uma coisa que podia não funcionar. Ia ser o mesmo que tentar humanizar o Michael Myers, sabe? O Jason ou qualquer outro personagem icônico que tem a função de ser o vilão da história. E assim, é aí que mora a genialidade da coisa, porque Predador deixou de ser uma franquia de terror há muito tempo. Hoje em dia já tá mais que uma ação, massa véia, muito mais do que terror, né? E o que torna esse filme tão bom é que ele simplesmente assume isso. É uma aventura cheia de ação, em que o Predador praticamente vira um herói da Marvel, ou seja, foi disneyficado sim, e não de uma forma ruim. Não ficou ruim, galera. Sério mesmo. É incrível como o Dan Trachtenberg já tem 3 filmes do Predador no currículo e a cada um deles você vê que tem uma pegada totalmente diferente. De 1987 até 2018 a gente teve o mesmo enredo, humanos sendo caçados em algum cenário diferente e assim, não é uma coisa que se repete muito. E essa é uma parte muito superficial, o mais do mesmo sempre existiu em todo o filme do Predador. E o Trachtenberg, além de fazer o básico bem feito, ele trouxe uma personalidade e uma construção de mundo, que é algo que vem se expandindo ao longo da visão criativa dele nos últimos 3 filmes. E por isso não tem problema nenhum o Predador ter sido disneyficado aqui, porque a gente tem uma nova história que não anula as anteriores e é um filme pelo ponto de vista do Predador, que é leve, divertido, com foco na ação desenfreada e empolga e faz a gente torcer por ele pela primeira vez, né? E mesmo apanhando e despertando empatia, ele nunca deixa de lado a natureza violenta que tem o Predador. Cara, eu agradeço todos os dias pelo Dan Trachtenberg ser agora o cabeça da franquia Predador. Porque a franquia foi pega numa situação que tava lá, o filme em 2018, que foi um filme mal recebido pra caramba, tanto por críticos quanto pelo público. As avaliações ruins em site de crítica, o filme foi um fracasso, galera, não tem o que defender. E naquela época, matou a franquia. Ela só foi voltar 4 anos depois com Prey. E cara, o Trachtenberg é muito criativo, porque ele sempre tá fazendo um filme diferente do Predador. E isso é muito foda, porque tem gente que parece que sempre que é o mesmo filme, parece que quer que todos sejam um copia e cola do filme de 87, e aí vem o Trachtenberg e faz isso, né? Um filme totalmente diferente do Predador, que é Prey, depois daquela excelente animação antológica, que foi Assassino de Assassinos, e depois Badlands, um filme onde a gente vê um lado diferente do icônico vilão, e aqui ele é o herói da própria história. De início pode até parecer estranho, mas essa pegada funcionou, e muito. A gente acompanha essa jornada do amadurecimento do Deck, que é um Yautja, né? Que é descreditado pelo seu clã, e é considerado o mais fraco também. Então ver um filme do Predador por essa perspectiva funcionou demais, galera. E principalmente porque a gente vê os predadores se comunicando na língua deles. E isso é muito foda, cara. Mais uma inovação que o subestimado Dan Trachtenberg trouxe à franquia Predador. E o nosso Predador Deck é um guerreiro Yautja foda, né? Porque ele não desiste facilmente. Como ele mesmo fala que a tia desiste muito fácil das coisas, o Deck vai pra cima de qualquer um, mesmo que essa criatura tenha o triplo do tamanho dele. E ele não tá nem aí, né, cara? Ele vai em cara e é isso. E é um guerreiro corajoso demais. Não sei como era considerado o mais fraco do clã dele, porque ele é muito foda. E o Dimitris Koloamatang estreia nesse filme com o Predador Deck, e o Deck é foda, porque a gente tem toda uma jornada de amadurecimento dele, com um desenvolvimento cativante, e a gente simpatiza e se importa com ele do começo ao fim, cara. E o Dimitris trouxe um carisma pro Yautja, que foi uma jogada genial, transformar o Predador no centro da história. Algo que os fãs já aguardavam há muito tempo, né? E o Deck funciona muito bem nesse papel. É impossível você não criar a empatia com ele. E algumas pessoas estão dizendo que ele está descaracterizado, né? Mas o Deck não é a representação definitiva dos Yautjas, né? Ele é só um entre muitos Yautja. Então essa espécie possui diversas linhagens, tradições e até diferenças físicas entre os clãs. Não existe um modelo único. Por isso é totalmente lógico que eles tenham características próprias.
Outro ponto levantado por parte do público é que a demonstração de emoções pegou o pessoal, né? Então, mas em que momento foi estabelecido que os Yautja são criaturas incapazes de sentir qualquer sentimento? Se a ideia do filme é fazer o predador ter a empatia do público, né, de alguma forma, como é que isso ia ser possível se a gente não mostrasse o lado mais humano dele? Ou pelo menos mais pessoal? Sei lá. Muita gente vive presa nesse passado e acaba deixando de aproveitar as novidades que ajudam a franquia a evoluir. Essa série precisa se reinventar pra continuar relevante, né? Senão nunca mais vai ter um filme de Predador. Isso aí vai garantir um retorno financeiro pro estúdio, o que é crucial pra manter o universo vivo nas telonas. Ninguém ia suportar filmes repetitivos, sempre seguindo o mesmo padrão. Ah, vai copia e cola. Pô, isso aí já deu pra ver que não deu muito certo ali na Marvel, né? Então, felizmente, a produção conseguiu entregar algo que agrada e ao mesmo tempo abre espaço para atrair uma nova audiência que nunca teve contato com a saga. O Deck é apresentado como um jovem Yautja deficiente, considerado o mais fraco do clã. Ele é pequeno, né, fisicamente limitado, e a gente vê ele como alguém que jamais teria a chance de liderar. Mas o filme nunca vitimiza ele, pelo contrário, mostra ele como o cara que encara a própria condição sem rejeitar a tradição da espécie, que nasceu para caçar e assumiu o topo da hierarquia. A ideia de transformar justamente aquele que seria um cara rejeitado por nascer fraco e impotente em alguém que enfrenta tudo e todos é um dos pontos mais interessantes desse filme. E nada nem ninguém rebaixa ele, nem mesmo a tia. Ela só o engrandece, né? Porque é essa trajetória que culmina na virada. O Deck derrotando o Alpha para se tornar o novo Alpha, provando que até mesmo os Yautja, considerados deficientes, podem superar todos os limites e honrar sua linhagem. A gente tem também nesse filme a introdução da tia, que é uma sintética de Weyland-Yutani, sim, aquela mesma dos filmes da franquia Alien, e a tia aqui é interpretada pela carismática Elle Fanning e forma uma dupla muito boa com o nosso protagonista Deck, funciona muito bem, tá? E a tia foi a personagem bem legal, rendeu diversos momentos bacanas ali com o Deck, e a Elle Fanning atuou muito bem nesse filme, já que ela também interpreta a Tessa, que também é uma sintética da Weyland-Yutani, mas só que ela é uma gêmea do mal, né, digamos assim, completamente oposto da tia, que é até fofa, mas a Tessa é fria como gelo, e ela também quer provar seu valor pra mãe, mas ao contrário do irmão do Deck, a Tessa estava disposta a destruir a própria irmã. A Elle Fanning foi uma ótima adição à franquia Predador, e eu espero ver ela novamente. E uma curiosidade, tá? Para as filmagens de Predator Badlands, a Elle Fanning teve que ser colocada em um balanço e depois amarrada de costas no colega de elenco, no Dimitrios Kolamantang. Enquanto ela estava presa, ela tinha que ter as pernas presas por fios e puxadas para cima em forma de L, né, para não aparecer. E quando ela estava no chão, eles cavavam uma vala para ela poder se sentar e não mostrar as pernas, né, porque ela estava rachada no meio durante o filme. Agora, falando da cena pós-créditos, que aparece logo em seguida, após a logo do filme surgir, né? A gente vê o Deck percebendo algo estranho. Ele olha de um lado pro outro, então vira pra trás e vê todo o clã de predadores sacando suas espadas. Em seguida, ele se vira de novo e vê uma nave se aproximando. A tia pergunta, mais amigos seus? E o Deck responde, não, é a minha mãe. E logo depois ele também saca sua espada. Sim, galera, pela primeira vez a gente vai ver uma predadora fêmea. Predadora fêmea, pô, pensa nisso. E o Dan Trachtenberg, como sempre, inovando na franquia. Agora, essa cena aí trouxe uma teoria à mente, né? Porque, tipo, o Deck vê todo o clã de predadores sacar suas armas e ele vê a nave. Diz que é a mãe dele e puxa suas armas também. Isso dá a entender que todo mundo teme a presença dela, ou algo assim. Será que as predadoras são as mais fortes dos Yautja? Imagina só se eles ousam classificar as predadoras como as mais fortes. Puta merda, a galera ia espumar de raiva, né? Mas tem gente que já não gosta só de ver mulher como protagonista. Imagina se disserem que predadoras são mais fortes que predadores, né? E aí, enfim. Agora é esperar a continuação dessa cena em algum filme próximo, né? E depois de tudo, dá pra dizer que Predator Badlands acerta em cheio. O filme entrega uma direção criativa, personagens carismáticos e uma expansão muito interessante da mitologia Yautja. A relação entre o Deck e o Quay é simples, mas é emocionalmente forte, e a dinâmica entre o Deck e a tia funciona bem demais. E a Elle Fanning manda muito bem interpretando a tia e a Tessa. Criam mais duas personagens completamente opostas e são muito marcantes. E sim, ela foi uma adição excelente pra franquia. E pra fechar, a cena pós-crédito, meu amigo, muito insano. A revelação da mãe do Deck como uma predadora abre espaço para teorias gigantescas que a gente pode trazer aqui no canal e vai ser muito legal. Inclusive a possibilidade de que as predadoras sejam mais fortes que os predadores, né? Se isso se confirmar,
o fandom vai surtar demais, né? E é exatamente esse o tipo de ousadia que mantém a franquia do Predador viva, e agora é só esperar o próximo capítulo. E é isso, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, assina o sininho de notificações para não perder nada, comenta aqui embaixo o que você achou e compartilha com seus amigos para fortalecer essa comunidade nerd, né? Falou!